Vamos seguir aqui o Agricultura BR falando sobre fertilizantes e principalmente os temores que foram gerados entre tantos problemas, que esse ataque da Rússia, essa invasão russa ao território ucraniano, mas que causa principalmente no setor de fertilizantes. O setor de fertilizantes pode ser muito atingido por conta da relevância da Rússia, da Bielorrússia, em relação ao fornecimento de produtos aqui no Brasil. E é por isso que eu vou conversar com o Jefferson Souza, analista da Agriinvest, conversa conosco pela internet ao vivo. E Jefferson, obrigado pela participação aqui nesta segunda-feira, né? Um ano tradicional, a gente diria segunda-feira de carnaval, é uma segunda-feira mais de descanso para as pessoas. Mas Jefferson, uma segunda-feira de muita preocupação, porque o cenário ele não melhorou. Inclusive, tivemos algumas pioras, as informações que chegam da Europa, inclusive de alguns ataques a embarcações, a navios no Mar Negro, o que torna o cenário ainda mais complicado para este momento. Mas eu quero saber de você quais seriam os primeiros impactos em relação ao abastecimento de fertilizantes, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, com esse conflito. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Realmente nós tivemos algumas complicações. Eu diria que o final de semana foi bastante movimentado. No final da noite do sábado, tanto a União Europeia como a Casa Branca se manifestaram em relação às sanções contra a Rússia. E elas vieram mais pesadas que da primeira vez. Até então o mercado estava trabalhando ali com sanções mais brandas, que foram anunciadas na quinta-feira. Agora, no final de semana, as sanções ficaram mais pesadas e isso deixa o mercado muito preocupado. Sem falar dessa parte que você comentou, né, Fabiano, em relação à logística, que pode complicar, sim, o fornecimento de fertilizantes. Até então, nós falávamos muito de aumento de preços. Se discutia cloreto de potássio subindo mais de 200% no ano, a ureia em forte alta, o MAP também. Agora as preocupações ficam em relação ao fornecimento das matérias-primas, que é um assunto bem delicado e que no final de semana mostrou que algumas coisas podem se tornar mais difíceis daqui para frente, sobretudo negociar com os russos. Como as empresas brasileiras farão para negociar nesse cenário? É uma pergunta que nós devemos fazer nesse momento. Jefferson, em relação a essas matérias-primas, eu vou comentar algumas partes da sua resposta e vou começar perguntando a respeito das matérias-primas, principalmente o acesso a elas. O que pode ocorrer a partir de agora em relação a esse acesso para as indústrias brasileiras, para o importador brasileiro? Olha, o que acontece? Desde quinta-feira, as empresas aqui no Brasil, a grande maioria delas, estão sem listas de preços. O produtor não consegue comprar devido até mesmo esses problemas enfrentados no leste da Europa. A empresa ela precisa trabalhar com uma gestão de risco, ela não sabe como que vai ficar a logística, ela não sabe como que vai ficar os preços daqui para frente. E nós do Brasil, não é segredo para ninguém, que nós importamos mais ou menos 85% das matérias-primas que nós consumimos. Desse montante, uma grande parte vem da Rússia. Então, assim, as empresas elas precisam analisar se a oferta daqui para frente, sobretudo a oferta russa, será comprometida. E aí eu faço alguns parênteses importantes. O primeiro deles em relação ao potássio. É a matéria-prima mais preocupante, na minha opinião. Nós temos uma forte dependência do potássio bielorrusso e do potássio russo. Se nós somarmos os dois países, nós estamos falando em quase 45%, 46% do nosso cloreto de potássio. A Bielorrússia já está enfrentando os problemas desde meados do ano passado e agora vem essa surpresa do lado da Rússia também. Ou seja, as duas grandes potências do fornecimento de cloreto do leste da Europa para nós aqui no Brasil estão em xeque. Nós não sabemos como ficará a disponibilidade de matéria-prima. Portanto, a nível de preço, quando as listas voltarem, provavelmente elas voltarão com alguns reajustes. Isso é quase consolidado. O ponto é como ficará a oferta e entrega daqui para frente. Cada dia que passa, devido ao conflito, nós ficamos mais preocupados ainda, porque o produtor, no caso da soja, tem mais ou menos o quê? 6 meses para comprar as suas matérias-primas. Não tem mais do que isso. Ele precisa receber para o início dos trabalhos em setembro. Portanto, a janela ela vai se encurtando a cada dia e isso preocupa bastante se o produtor receberá a tempo de começar os seus trabalhos lá em setembro.
Jefferson, quando é interessante, né? Quem diria que nós falaríamos de um aspecto de guerra tratando de agricultura e economia, mas é o que está acontecendo agora. E quando nós falamos de guerra, nós temos alguns espectros sobre ela. Um é o político, que não pode ser ignorado, inclusive o principal fator da causa é político. Aí tem a questão econômica e tem a questão social. Pensando no aspecto político hoje, que a Rússia acaba por se declarar e acaba entrando em guerra, e depois, posteriormente, nós temos os países europeus e Estados Unidos fazendo aquelas sanções econômicas contra a Rússia, né, dar uma devolutiva em relação a esses aspectos. Dentro deste cenário, Europa e Estados Unidos vão ressentir primeiro essa questão da falta dos produtos? Olha, eu vou focar nos fertilizantes, Fabiano. Na minha opinião, o país que mais será afetado é o Brasil. Por que isso? Primeiramente, os americanos já compraram boa parte das suas necessidades e nós aqui no Brasil estamos com um grande percentual aberto para a nossa soja 2022-2023. Isso preocupa bastante. O Brasil tem uma dependência bem maior das importações da Rússia em relação aos Estados Unidos e outros países, então nós podemos sofrer bastante com essa questão envolvendo o conflito no leste da Europa. Claro, isso vai respingar para todos os países, é uma crise global do fertilizante e, claro, preço e etc., disponibilidade de matéria-prima pode ser afetado. Nós vamos ver gás natural na Europa também sendo afetado, o que acaba impactando nos preços da ureia, do sulfato de amônio e etc., dos nitrogenados como um todo. Então, essa crise, claro, ela vai trazer muitas surpresas para nós daqui para frente, e eu digo a vocês novamente, o setor de fertilizantes no Brasil pode ser o mais impactado com essa história toda. Jefferson, então, as aquisições que a Europa e Estados Unidos entram em campo, né, com as suas safras, antes do Brasil começar a trabalhar a sua primeira safra, no caso da soja, eles já teriam recebido a maior parte também desses fertilizantes que são originados nessa região? Olha, os Estados Unidos sim, a Europa tem um problema nas mãos também, como o Brasil. Certo, eles também possuem a safra deles, a Ucrânia é um grande produtor de grãos, como nós sabemos, então o reflexo do fertilizante na Europa também pode ser sentido. Mas por que eu chamo a atenção do Brasil? Porque eu olho o maior produtor global de soja do mundo podendo sofrer o impacto em sua safra devido às complicações no leste da Europa. Esse é um ponto muito importante para nós aqui. Sem contar que o Brasil utiliza mais fertilizantes por hectare do que os Estados Unidos e também a Argentina. Ou seja, a nossa dependência por matéria-prima é maior. Portanto, a saúde da nossa safra, pensando em produtividade também, a área está um pouco em xeque, vamos usar essa palavra, está um pouco comprometida, porque nós não sabemos como que as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Jefferson, considerando que o leste europeu siga em conflito, o Brasil vai ter que tem que estar pronto, pelo menos, para semear em setembro. E aí é quando a chuva determinar para começar a primeira safra. Quais seriam as alternativas, as escolhas que podem ser feitas para se ter esse produto no Brasil? Desde outras fontes até mesmo uma diluição e uma aplicação menor. O que pode ser feito num cenário que seria o pior possível? Olha, o produtor pode começar fazendo o seu trabalho da porteira para dentro, né? Utilizando de tecnologia, utilizando de uma análise de solo mais complexa para tentar diminuir a quantidade de fertilizantes. Isso é um problema, claro, nós sabemos, pode impactar na questão de produtividade e etc. Um outro ponto seria buscar fontes alternativas, quem sabe fertilizantes organominerais, alguma coisa do tipo, e por fim, tentar comprar de outros fornecedores. Alguns países da América Latina poderiam fornecer alguns fertilizantes, não são todos. O Canadá poderia ser uma saída também para o cloreto de potássio, só que nós sabemos que a Nutrien já anunciou que deve aumentar a sua produção de KCl, mas não é um aumento tão considerável assim, porque existem outros riscos daqui para frente, porque se amanhã ou depois o leste da Europa resolver a sua situação, a Bielorrússia também, significa que nós vamos ter um excedente grande de cloreto de potássio no mundo, aumentado no caso pela Nutrien no Canadá.
Isso acaba impactando diretamente no quê? Nos preços. Obviamente, uma empresa precisa cuidar da saúde financeira dela também. Então, das alternativas que nós temos em mãos nesse momento, a primeira que o produtor poderia fazer é da porteira para dentro. Fazer uma análise de solo mais precisa, quem sabe apostar em tecnologia ou fertilizantes alternativos. Jefferson, para encerrar, você já deu um recado aí para o sojicultor, para o produtor brasileiro, de ter mais atenção mesmo, ser mais detalhista como está o estado de sua terra, onde ele faz os seus cultivos. Mas o que você diria então para esse sojicultor principalmente, que tem visto, que ouviu pelo menos, né, soja com preços mais elevados no Brasil, nos portos, por conta de prêmios, por conta de dólar, por conta de Chicago que disparava, está muito atento a isso. Já estava vendo há muito tempo os custos de produção dispararem e agora uma expectativa que a aceleração desse custo fique ainda mais rápido, fique mais elevado. O que você diria para ele? Olha, Fabiano, primeiramente, o momento exige cautela, nós sempre falamos isso, o produtor mais do que nunca tem que ficar atento à sua relação de troca, fazer a lição de casa, se ele compra em dólar, vende em dólar, evitar ao máximo o descasamento de moedas e ficar atento às oportunidades que terão daqui para frente. Nós não podemos também falar que o cenário de caos foi instalado, é preciso acompanhar como será os desdobramentos em relação ao leste da Europa. Infelizmente, esse conflito ele pode trazer problemas de abastecimento para nós aqui no Brasil. Isso é bem complicado, nós sabemos, nós falamos disso ano passado e agora vem à tona de volta essa questão envolvendo o abastecimento brasileiro de fertilizantes. Nós estamos com um plano nacional em andamento, visando aumentar a nossa produção nacional e diminuir a dependência das importações. Esse é um passo bem importante que foi dado recentemente pelo Ministério da Agricultura e nos próximos anos a tendência é que o Brasil diminua a sua importação de fertilizantes, se tornando menos dependente dessas oscilações globais e conflitos geopolíticos dos quais nós estamos observando nesse momento.